livro de Daniel. Capítulo 10. Verso 1. Que achou? Diga assim: eu vou receber algo essa noite. Glória a Deus. Daniel 10, no verso 1 diz o seguinte: no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Sua palavra dura para sempre. O seu reino jamais terá fim. Ó Criador dos céus, fale conosco em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, essa noite nós vamos fazer uso do que de fato é o jejum de Daniel. Logo nós vamos ter uma visão mais aprofundada acerca desse tema. Lembrando os irmãos que talvez terminaremos hoje, mas provavelmente não. E vocês entenderão ao discorrer da mensagem o motivo porque não há condição de finalizar. E muitas das vezes nós entendemos que o jejum é algo que é obrigado pela uma convenção, por uma instituição cristã, mas o jejum é concedido pelo Espírito de Deus sobre o ser humano, e a começar da pessoa de Jesus. Eu vou falar da forma que eu estou falando pausadamente, porque são situações que, para entendermos, nós precisamos ter uma grande reverência, como vocês estão exatamente agora. Os irmãos que vão assistir ou estão assistindo, acompanhem os trechos que nós vamos desenvolver, porque nesses últimos dias nós estamos vivendo uma batalha que nem uma batalha qualquer. É uma batalha travada. Jesus não disse: vocês têm que jejuar 2, 4, 6 vezes. Jesus não disse isso. Não existe na Bíblia quantidades que devemos jejuar. A Bíblia só declara, em meio a uma situação, que nós devemos, inclusive, essa pontualidade está lá em Mateus 6, nós vamos ler Mateus 6, verso 19, 16 e diante. Nós vamos perceber o porquê Jesus traduz o motivo do jejum. Por outro lado, existem momentos que nós temos que compreender que somente com jejum nós conseguimos vencer. O jejum abre muitas coisas no mundo físico e também no mundo espiritual. Quando nós se abstemos em fazer o jejum, Deus, Ele por sua vez enxerga o corpo
E no momento que a gente diz não ao alimento, o Senhor entende que ali está sobressaindo um propósito. Algumas vezes algumas pessoas devem ter jejuado uma vez na semana, e por que não ser objetivo? Os judeus jejuavam os fariseus, melhor dizendo, jejuavam 2 vezes na semana. E eles declaram isso quando se fala em demonstração do que foi feito. Por essa narrativa, algumas pessoas entendem que quando nós jejuamos, se abre algo espiritual para quem está jejuando naquele momento. Essa narrativa que nós lemos aqui abre a consonância de alguns textos que nós vamos ler. E para entender isso aqui, nós precisamos compreender que o texto está revelado algo para uma pessoa. E o nome dessa pessoa, o texto declara o nome dessa pessoa: Daniel. Meu pastor, Daniel começou a jejuar no capítulo 10, que só declara o jejum de Daniel no capítulo 10. Mas o estilo de se abster em alimento não começa no 10. Glória a Deus. Muitas das vezes você entende, às vezes as pessoas têm 10 anos servindo a Deus, mas não sabem jejuar. Tem pessoas que jejuam por obrigação, porque está todo mundo jejuando, mas não sabe o objetivo do jejum. Que aplicação vai aplicar esse jejum? Por que eu tenho que jejuar? Nós vamos nesses últimos segunda-feira desse mês de novembro entender um pouco sobre essa questão. E o interessante é que o texto está bem claro: no 3º ano do rei Ciro. Ou seja, a palavra, a revelação da palavra, ou da palavra que veio a essa pessoa chamada Daniel, veio exatamente no 3º ano desse reinado do rei da Pérsia. E o interessante é que a palavra revelada sobre Daniel, cujo nome é Beltesazar, era uma palavra verdadeira. E ele ficou um pouco assustado, e ele compreende também a revelação, mas o verso 2, não precisa colocar agora, o verso 2 demonstra que ele fica triste. Mas peraí, se ele acabou de compreender a revelação, por que ele fica triste? Porque a visão desta mensagem não era, ou melhor, a revelação desta mensagem não era só para aquele dia, seria estendido. Estender aqui é como se nós dissemos assim: olha, terminamos uma festa ontem, mas ela vai se estender até domingo que vem. Então hoje tem, amanhã tem, depois da manhã até domingo. Isso é estender. Então a visão que ele teve, a revelação não é uma revelação, embora seja verdadeira, não é uma notícia boa. Logo eu vou dizer a vocês que o capítulo 10 já inicia com uma tragédia. O capítulo 10 demonstra algo tão terrível que esse rapaz entristece exatamente no princípio do texto. Felizes é aqueles que vieram para o culto hoje e aqueles que vão assistir. Aleluia! Glória a Deus. O coração desse homem, após entender, e talvez essa palavra não vai ficar só nesses dias, mas vai se estender para outros dias. O que você está entendendo, Daniel? A revelação que você está entendendo hoje, nesse culto, na linguagem de agora, não vai ficar só aqui, ela vai estender por muitos e muitos tempos. E o pior é isso, não existe o fim aqui no texto, vai se estender. Glória a Deus. Você já teve a sensação de que parece que a luta não vai terminar? Meu Deus. Você já teve a sensação assim, rapaz, meu Deus do céu, acaba ou não acaba essa guerra? Talvez alguém que esteja sentado aí, ou assistindo, já deve ter compreendido que algumas coisas na sua cabeça dizem: meu Deus, se termina uma prova agora, eu não estou nem saboreando a minha vitória, já tem outra me esperando. Meu Deus.
traz uma grande tristeza. Daniel se entristece porque a visão, ele compreende, glória a Jesus, ele compreende as palavras, compreende o que ele viu, porém ele sabe que é uma destruição. E destruição aqui, a gente percebe que não é uma coisa boa. Toda pessoa que trabalha, ou toda pessoa que busca Deus, ele busca para que haja crescimento, ele busca Deus para que haja progresso, restituição, libertação, cura, restauração de casamento. Ele não busca para ver notícia ruim, ele não busca para ver pesadelo, desgraça, catástrofe. E o texto já demonstra uma catástrofe. O verso 2 retrata da seguinte forma: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 3 semanas ele ficou triste. E pasme, ele fica triste porque ele queria entender como seria o final disso. E o começo já não seria uma coisa boa, porque é um começo ruim, já distorcido, um pouco atrapalhado. Você já percebeu que as coisas que você ora, você clama, você busca, e de repente já começa tudo atrapalhado. E o interessante é que você investiu, você orou, você jejuou, você programou. O pastor fala do jejum, tenha paciência. Você programou, você jejuou, você fez tudo certinho, mas na hora deu tudo errado. E como se não bastasse, vai dar errado amanhã de novo. Isso traz uma consonância de tristeza, de dor. Aí ele se abstém, que nós entendemos que é um jejum, claro que de fato é um jejum. Ele se abstém. Só que esse abster aqui não é pelo capítulo 10, é pelo capítulo 8 de Daniel. Você está percebendo que são coisas que passou, coisas que estão lá atrás, que ele ainda sente em seu coração um desejo de resolver isso. Existem coisas que para resolver nós precisamos chegar a 21 dias. Glória a Deus. É hoje, Jesus. Jesus vai pegar a gente hoje aqui. Olha para o teu irmão e diga assim: olha, não talvez vai ter muito glória a Deus, não, mas vai ser bom. Vamos lá. Ele entende no seu psique que deveria jejuar ou parar de comer por 3 semanas. Quem disse isso a ele? Para que os irmãos compreendam, Daniel era um homem muito sábio. Era um homem que entendia sonhos, revelações. E quando ele tem uma visão, deixa eu só, porque não vai dar para ler o capítulo 8, viu, irmão? Porque aí, mas você sabe como é o doutrina aqui, a gente lê o texto, tá vendo? A resposta desse texto está lá, pega o texto, contexto, mas está bem atrás, para a gente entender muito bem o capítulo 10. E o capítulo 8 inicia sobre uma visão que ele tem de um carneiro e de um bode. Eu já li, eu vou só falar para vocês aqui rápido. De um carneiro e de um bode. Logo ele percebe que o carneiro está falando. Bota o verso primeiro aqui, Ingrid. Logo ele percebe que o verso primeiro está falando da Pérsia. E por que não ser mais objetivo? O bode cheio de pelo ou peludo representava a Grécia, Alexandre o Grande e outras. São muitas coisas, detalhes, muito bom de se aplicar em curso de doutrina e ensinamento, irmãos. Se Deus assim permitir, semana que vem a gente dá uma entendida melhor nesse texto aqui, pelo Espírito Santo que está nesse lugar. Por outro lado, e quando ele percebe isso, que um nasce com um chifre, outro nasce com um chifre maior, eu estou com 3, aquela coisa, aí um briga com o outro, aí um derruba menor, derruba maior, e uma coisa ele fica agoniado. Parece que eu só entendo que Daniel era daqueles que tinha um coração que gostava de ver paz, alegria. Oremendócia. Todo mundo bem, o grupo maravilhoso, as crianças cantando, os jovens congregando, gente aceitando Jesus.
mente fica pensando. E na minha opinião, a mensagem começa agora. A minha mente fica pensando nas coisas. Embora você percebe aqui que Daniel tinha entendimento da visão. Mas ele pensa, ele teve entendimento, ele pensou, eu sei que eu estou entendendo, não vou deixar esse povo sofrer. Não, eu vou pagar o preço para o Senhor me revelar a profundidade do que vai acontecer no final de tudo isso aí. Então eu não vou comer, não vou beber. Eu não quero, eu vou só comer legumes. Vou separar agora para entender esse processo. Aí agora vamos dar uma pausa no jejum e vamos entender quem é Daniel. Olha para cá. Daniel chegou em Babilônia. A Bíblia de aplicações, a Bíblia de estudo de plenitude tem um detalhe mais evidente. A Bíblia pentecostal, a Bíblia de estudo pentecostal também tem uma explanação muito. Se você tem essa Bíblia aí, você vai perceber logo no início, antes do capítulo, você vai ver lá os prenúncios do livro de Daniel. O texto declara que ele chega em Babilônia na primeira ida, isto é, na levada, olha aqui para cá, na levada da primeira exportação em Babilônia. Quando ele é levado para Babilônia, não só ele é levado, mas é levado ele e alguns jovens. E declaro aos irmãos que eram alguns dos jovens que estavam ali, era da realeza. Então tem duas classes de jovens aqui. A primeira classe de jovens é a classe de jovens comum, que estavam indo junto com a segunda classe que eu vos declaro agora, que é a classe da realeza. Pronto. O que é um jovem da realeza? O que é um jovem de uma classe nobre? No texto de Daniel, é um jovem que estava perto do rei, perto do palácio, da realeza, das coisas mais elevadas. Não significa que os outros eram secundários, mas o acesso prioritário. É como se a gente entendesse o filho mais rico e o mais popular. Foram levadas duas classes de jovem para Babilônia. E quando ele chega lá em Babilônia, por favor, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. No ano terceiro, os que achou, diga amém? Amém. Do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, cercou. E o Senhor entregou as suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, ou seja, não levaram todos. Prestem atenção, irmãos, isso é muito importante para quem está no jejum de Daniel. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs o utensílio na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Apenaz, o rei disse a alguém cujo nome era Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe esse Apenaz, trouxe alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Olha as duas classes aqui. Primeira classe, da linhagem real e dos nobres. Duas classes de jovens. Não eram poucos jovens, eram mais do que 4. Glória a Deus, aleluia. Verso 4: jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria,
e sábios em ciência, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse o quê? Preste atenção aqui, irmão, nessa parte. Eu fiz algumas anotações aqui. Preste atenção na leitura que vocês fizeram agora comigo. Para que fossem ensinados nas letras e na linhagem dos caldeus. Olhe para cá, antes de a gente ler o verso 5. Os jovens que foram lá, a quantidade, obviamente, de jovens que foram levados na primeira deportação, apenas teve a autorização do rei Nabucodonosor para ensinar a linguagem. Parece que quem está dando a ordem aqui é o rei, não é Apenaz. Apenaz parece que ele levou os jovens, obviamente, fez a apresentação. E aí o rei determinasse que ensinasse, independente que seja nobre ou da linha real, seria ensinado. Quem está dando a ordem aqui, igreja de Dom Velar, é Nabucodonosor, Apenaz. Apenaz está recebendo a ordem do rei. Então o rei tinha entendimento da fé acerca desses jovens. Quem era o rei? Nabucodonosor. Para quem não sabe, o reinado da Babilônia tinha 2.000 deuses. Tinha muitos deuses dentro de Babilônia. E quem mais conhecia sobre todos os deuses era o rei. E o rei, quando vê esses jovens, independente da classe alta ou do rei do reinado, eles teriam que ser ensinados. Repare que a determinação de mudança é para todos. Já está entendendo a igreja? Glória a Deus. A declaração do reino das trevas é mudar a linguagem de todos. Chegou agora, já tem que ir para o treinamento. Não deixa para amanhã, já tem que descer para o treinamento. Porém, antes de treiná-lo, olha só o que eles fizeram. Leiam comigo a Bíblia. Leiam comigo a Bíblia, por gentileza. Versículo 5. E o rei lhe diz, e o rei, o quê? Determinou. A determinação aqui era o seguinte: eles teriam que comer uma ração, uma comida, um prato de comida de cada dia. Olhe para cá, por favor, irmão. Por favor, eu vou forçar para você entender. Senhoras e senhores que moram em Salvador, Bahia, a determinação prioritária era ensinar as línguas de Babilônia. Até aí a gente entende que eles iam, obviamente, fazer um treinamento. E no treinamento tinha os tópicos de alimentação no treinamento, nos dias de treinamento, na nova chegada diária deles. Eles teriam que comer por dia uma quantidade de alimento. Era diário a comida. Atenção aqui, irmão, isso é muito sério. Eu estou debaixo aqui de muitas orações. Glória a Deus. Eu fui dormir quase 2 da manhã lendo a Bíblia. Olhem para a minha mão, por favor. Eu não estou aqui fazendo favor à sua carne, nem você a minha. Você que está assistindo a mim, em favor à sua alma. Algumas coisas que nós vamos citar aqui, nem todo mundo crê. E não precisa você crer. Só faça ouvir para ter registro no espiritual. A comida, olha, atenção aí, irmão, atenção. Quem está ouvindo apenas? A determinação da comida era todo dia. Agora paz-se, dá uma parada, olha a vírgula, olha a vírgula, olha a vírgula, ó vírgula, respira quando você vê a vírgula. Dia, tá vendo dia? Olha a vírgula. Da porção do manjar do rei e do vinho que... Para na vírgula também, olha para cá. A determinação, além de eles comer a comida, eles teriam que beber o vinho que o rei bebia.
e viam que o rei bebia diferente dos que o soldado bebia. Escute. O vinho que o rei bebia, esses irmãos teriam que beber. Agora basta. Daniel estava indo preso. Junto com ele estava quem? É escolhido 4 jovens: Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam presos. Aqui, ó, presos. Estavam presos, amarrados, mão amarrada. Não tem como sair. A com a mão amarrada. Não tem como, está preso. Daniel está preso. Pastor, o senhor tem ideia mais ou menos a idade de Daniel? O historiador revela de 17 a 20 anos. Então a gente já entende que uma pessoa que tem 17 anos, na linguagem de hoje, é um jovem. Porém, na linguagem bíblica, é um adolescente. Adolescente sendo preso. E com ele, mais jovens. E quem está preso não diz o que quer comer. Quem está preso não diz que o que eu quero dessa forma. Segura que eu quero ver o glória a Deus aí, vou forçar. Quem está preso diz assim: não, eu não vou comer. Quem é você? Você está preso, rapaz. Você foi sentenciado. E quem está preso lá na Rafael de Contino, em qualquer outra órgãos aí de público em relação à prisão, não diz o que vai vestir, como vai comer, come o que tem. E na linguagem aqui o rei está dizendo: eu quero que dê a esses daí a porção diária, e também dê o vinho que eu bebo a eles. Agora perceba quanto tempo ele queria que fizesse isso. Alguém pode ler? Pega aí meu filho. Deixa eu ver aqui mais você, vai, lê aí. Pode ler, meu irmão. O verso agora que deu, o verso 5. Porção de cada dia. Isso. E do vinho que eu bebi. Certo? E que assim fosse criado. Foi criado por 3 anos. Não, peraí. Peraí que eu tá estreito agora aqui. Já estou amarrado, estou preso. Eu vou ficar nessa situação do tempo. 3 anos. Comendo a porção que o rei quer, a bebida que o rei quer, e como se não bastasse, vai mudar a forma de eu falar. Daniel tem segundos para pensar. Oh meu Deus, eu vou falar. Glória a Deus. Salvador, escute a voz de Deus nessa noite. Aleluia. Preso, sem poder fazer nada. E outra coisa, na linha de hoje, deixa eu falar, meu, não segure não, deixa eu falar. Na linguagem de hoje, da forma que a gente está vendo a falta do discernimento hoje, está sendo tão grande, obreiros e obreiras, intercessora, dirigente, porteiro, membros e congregados e visitantes, caso esteja neste lugar. A falta de oração está sendo tanta. Deixa eu falar, viu? A falta de jejum. Eu espero que todo mundo esteja fazendo o que? O jejum de Daniel. Que falar você vai entender melhor. A forma, aquela coisa toda, independente de tantas coisas que nós estamos vendo. Eu vou lhe ser sincero. Qualquer crente que estiver nessa condição aqui, passando luta, preso, e alguém dizer assim, ó, que preso ele poderia estar no calabouço, é ou não é? Lembra de José? Ele poderia estar no calabouço. O rei está dizendo: você vai comer a comida que eu como e a bebida que eu bebo. Na mesma da hora um olhar conta assim, oh meu irmão, graças a Deus que Deus deu livramento a gente é Deus na nossa vida. O glória a
Deus, a gente vai pedir comida. A comida, meu Deus do céu, tanta comida, a gente vai comer. A gente, meu Deus, obrigado, Pai, ô Senhor, obrigado. Comida boa. Eu tô me arrepiando todo aqui, irmão. Qualquer um diria assim, irmã, olha, eu fui preso, irmã, mas Deus me deu uma bênção lá. E o meu irmão foi uma maravilha. Esse Deus é maravilhoso. Eu estou me arrepiando toda, minha irmã. Eu comecei, irmã, eu comer coisas maravilhosas. Só gourmet, só coisa, só benção, só coisa de alto nível. Mas aquela comida, Aleluia! Glória a Deus. meu Deus, segura aqui. Talvez eu vou passar uns 20 minutos aqui nesse texto. Essa geração aqui entendia que era uma bênção. Essa geração ia chegar para contar. Aí está comendo comida sacrificada, não sabe, está bebendo, e está dizendo que é Deus. Eita Jeová, dá uma benção, dá uma benção, dá uma benção, dá uma benção, dança, ele profetiza até no meio de coisas que não é Deus. Mas sempre tem um. Aleluia. Vou falar uma coisa aqui a vocês. Alguém com 17 anos, Aleluia. com 17 anos de idade, deixa eu falar, olha no meu olho, que o texto não inicia o nome da sua mãe, não é igual ao Cana, que até avô tem, não mostra. Algum historiador fala que Daniel morreu com 90, 60, quase 90 anos de idade. Daniel é um profeta que o seu ministério começou cedo e terminou logo. Só tem 12 capítulos, inclusive ele falando 10. Faltava só 2 para a gente acabar em Daniel. Não é igual a Ezequiel, que tanto capítulo, tanta coisa, Elias. É um profeta que diz assim, aliás, parece que a gente lê mais porque tem revelação. Mas eu gostaria de trazer o segredo do jejum. Aleluia. Aleluia! Glória, glória! Ai, Jesus! Oh, glória. Daniel! Novo! Você não percebe aqui mãe do lado para instruir um adolescente. Ele era instruído e diferenciado. Aleluia. Se um rapazinho desse aqui, com essa idade, já estava assim, você já está entendendo o que é que Deus quer falar com você. Paz-me e glorifique do que eu quero dizer e aplicar sobre ele. Anote. Uma das primeiras coisas que eu analiso aqui em Daniel, ele está ouvindo, ele não atrapalha. Glória, glória, glória. Porque você também repreende e ora de olho aberto. Sem falar nada, você está repreendendo. Também, você de olho aberto, independente de onde você esteja, e sem falar nada, você determina o que você quer. Aleluia. Qual foi a determinação de Daniel? Deixa eu falar. Capítulo 1, versículo 6. Nós vamos ver a determinação dele mais à frente. Vamos ler o verso 6. E entre eles se achava 2 filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos, quem é o chefe dos eunucos, irmão? Abenade. Lhe pôs o quê? Outro nome. Por que o chefe fez isso? Porque ele entende que a cultura lá era mudar os nomes dos escravos que eram judeus. E por incrível que pareça, como uma
perceber, porque crente é conhecido, irmão, aleluia. Crente é conhecido. Mudou o nome dele, obviamente, você percebe aqui. Daniel colocou o nome de quê? Beltesazar, que quer dizer Bel, protegido do rei. Beltesazar é um Deus chamado Bel, que protege o rei. Qual é o segundo nome aí? Ananias. E colocou o nome de quê? Sadraque, que quer dizer deusa da lua. Porque não ser mais objetivo, no terceiro colocou o nome Misael. Ou melhor, Misael colocou Mesaque. Misael botou o nome dele de Mesaque, que quer dizer quem é semelhante a esse Deus. Agora paz. O Daniel significa Deus é o nosso juiz. O Ananias significa Yahvé é gracioso. Misaías significa quem é como Deus. Já chegou em Babilônia, já mudou. Não é agora quem é como Deus, é quem é semelhante aos deuses da lua. Porque não leu o quarto. Azarias botou o nome dele de quê? Obed-nego. Nego servo. Ou seja, um servo de Nego. Nego era, ou Negor, era um deus de Babilônia. São 2000 deuses. Eles já estão mudando o nome dos servos do Senhor. Então a gente percebe duas coisas aqui. Agora que engrossa, tá? Agora que você percebe coisa. A primeira coisa que nós observamos é que ele recebe uma instrução. Pastor, a comida já está na mesa. Não, é instrução. E a gente vamos perceber também que aqui tudo isso aqui é um treinamento. E dentro dessa instrução, logo eles estão mudando o nome. E para quem é judeu sabe que cada nome, aleluia, existe um significado. E agora está mudando. Quando ele percebe isso, aqui entra a primeiro tópico que eu acho lindo esse ponto de vista. Daniel se posiciona. Aleluia. Glória a Deus. O jejum do capítulo 10 é um jejum de determinação, propósito. Aqui não é um jejum, aqui é um posicionamento. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu vou falar, irmão. Segura. Tomara que não dê 9 horas, para que chegue 9 horas e vocês queiram mais 10 minutos. Leia comigo o capítulo 1, versículo 8. Leia devagar. Natanael, sua leitura está maravilhosa, meu filho. Segue. E Daniel assentou no seu coração, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, do manjar do rei. Daniel, obrigado, amigo. Daniel não aceitou. Ele se posiciona no seu coração. Ele diz no seu coração: eu não vou comer. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Salário. Glória. Eu não vou comer essa comida. Está preso, irmão? Olha para cá. Ele está preso. Eu não vou comer essa comida. E quem está perto dele? Eu também não. Que não é para tudo, é para mim. O outro disse: eu também não vou comer. A gente já tem um grupo de 4 jovens aqui jejuando. Glória a Deus. Eu não vou comer essa comida. Glória a Deus. Primeiro, a comida era sacrificada. Nem toda a comida os judeus comiam. Carne de porco, até hoje não come. Comida sacrificada. E todos os deuses que estavam incorporados nos seus nomes, quando ele comesse a comida, ele estaria engrandecendo a esses deuses. Daniel disse: negativo.
não vou comer nenhuma dessas comidas. Louvado seja Deus. Aleluia. Olha para cá. 3 anos. 3 anos. Vamos ler? Vamos ler. O manjar do rei nem convinham que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse. O quê? Não se sabe mais. Irmãos, Daniel percebe em Atenas que existia nele um coração diferente. Tem gente lá fora fazendo mal, mas é porque ele não quer, está sendo impulsionado por outras pessoas. Ele Maria vai com as outras, alguém impulsiona ele a fazer. Mas o Espírito Santo vai usar alguém nesse momento para libertar, para transformar. Crente não pode ser levado por outras pessoas. Crente precisa se posicionar. Glória a Deus. Crente, vou falar de novo. Crente precisa se posicionar. Aleluia. Glória a Deus. Comida sacrificada. Levítico capítulo 22. Capítulo 23, verso 27. Levítico era considerado jejum com a palavra de expiação. 23, versículo 27. Alguém lê? Mas Aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligires as vossas almas e ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. observe que os judeus tinham um dia, e você percebe na epígrafe ali chamada o dia da expiação, é o dia do jejum. Ele tinha esse dia para convocar, para trazer para o Senhor, aleluia, as vossas almas, oferecendo oferta queimada a Deus. Abra sua Bíblia agora, por favor. Abra sua Bíblia em Jeremias 36. Jeremias capítulo 36. Deixa eu ler com vocês. Jeremias 36, versículo 6. Você que tem casa, abra também. Entra, pois, os que acharem, digam amém. Amém. Tu, e lê pelo rolo que escreveste da minha boca, aqui Deus falando com Baruque através de Jeremias, as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também os ouvidos de todo Judá, vindo das suas cidades, o que? Lerás. Repare que os judeus passaram a ter um dia sagrado. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, é importante vocês abrirem esses versículos. Atos 27, versículo 9. Aqui é Paulo, tá? Até Paulo a gente ouve, irmão. Passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestavam a importância do jejum para o cristão é fundamental. Glória. Por que não ler o último versículo? Lucas 18. Lucas 18, verso 12. Você vai perceber que os judeus jejuavam também. Pode ler? Lucas
capítulo 12, deixa eu ver a referência. Lucas capítulo 18, verso 12. Alguém lê? Jejum 2 vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto possuo. Os judeus estavam aqui trazendo uma reflexão do que eles faziam, se engrandecendo. Jesus não estabeleceu que você deve jejuar 2 vezes ou 2 na semana. Olha para cá, irmão. Jesus não estabeleceu que você tem que jejuar todos os dias. O teu corpo, espiritualmente a Deus, está decidido e sabe que se deve jejuar. Você sente? Oh, glória! Aleluia. Você entende? Existem 3 tipos de jejum: o jejum parcial, o jejum total e o jejum com frutas. Algumas pessoas jejuam o total, sem água. Outros jejuam o parcial, bebendo água. Existe o jejum de 7 dias. Existe, como na determinação de cada um de nós, o de 21 dias, o de 14 dias, o de 21 dias, o de 1 mês, o de 40 dias, o de 70 dias. Eu lembro que uma vez eu jejuei 2 vezes, 2 meses, pedindo ao Senhor o dom da revelação. 2 meses jejuando, só água. O coração do servo do Senhor deve compreender que a formação do corpo é necessário se abster de alguma coisa. Água. Aí dava meio-dia, eu parava, alimentava, no outro dia eu entrava no jejum novamente. Se nós não tivermos uma consonância em Deus, em buscar a sua voz e viver uma vida autêntica, nós não recebemos absolutamente nada. Aleluia! É necessário, nesse último dia, já busquei também jejum sem água, que é o que eu mais gosto de fazer. É o que eu mais gosto de fazer, sem água. E é importante para quem quer fazer de 40 dias, aliás, um jejum total sem água, de 24 horas, 3 dias, até 3 dias se faz. Passando disso é necessário buscar orientação médica. Glória a Deus, para não ter prejuízo no corpo. Mas mesmo assim é importante beber água. Jesus jejuou 40 dias, mas quem foi conduzido ele? O Espírito Santo. Moisés ficou 40 dias, quem foi conduzido por ele? A presença de Deus estava sobre Moisés. Moisés chegou a um patamar muito elevado. A minha pergunta é: você jejuou? Aleluia. Glória a Deus, olha, glória. Eu vou precisar de 10 minutos para frente das 9. Você conseguiu fazer o jejum de Daniel? Glória. Aleluia. Você posicionou o seu coração? Ou você achou por bem, disse assim: não vou fazer não, porque eu não tenho condições. Você pode todas as coisas. Glória a Deus. Deixa eu lhe mostrar um versículo, Mateus 6, versos 16 e diante. Sejam rápidos, irmãos, porque semana que vem eu vou falar de outra coisa. Mateus 6, versículo 16 e diante. Deixa eu ver se é o 16, só para não. Mateus 6. Lê aí, meu amigo. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos, como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Olha para cá. Quando vos jejuardes, Jesus está dizendo: não demonstre tristeza. Existem pessoas, obrigado amigo. Existem pessoas que quando jejuma fica assim com a cara de triste. Aí a pessoa: bom dia, como é que tá? Com a paz do Senhor? Aí tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aí fica ali: eu tô achando que você tá acontecendo alguma coisa? Aí você fala:
Não, aí a pessoa, você já tomou café? Aí você que não pode mentir. Eu não tomei não, eu tô em propósito. Você está em propósito? E olha no relógio. Um cara de crente assim. Ele está jejuando, minha amiga Daniela, ele está assim, ó. Me converte, Jesus. E aí está dizendo assim, poxa, eu vou morrer. Irmão, o corpo tem que morrer mesmo nesse mundo, irmão. Eu estou nesse período aí. Que crente é esse? O crente tem que morrer. E outra coisa, vou falar. Se não der tempo de falar hoje, semana que vem eu falo. Isso demonstra que você não tem controle nas coisas espirituais. Você está entendendo isso? Você sabia? Se você fazer um jejum de uma semana sem água, até meio-dia, e meio-dia você come os seus alimentos normais. Se você fizer esse jejum, nos primeiro dia, segundo dia, parece uma coisa ruim que quer consumir a sua mente. É um bocado de coisa, dá fome, dá agonia, dá dor, dá vontade de desmaiar. Meu Deus do céu, sabe o que é isso? É a atmosfera, você está saindo. A carne precisa ficar fraca, você precisa enfraquecer. Só enfraquece a carne com jejum. Se tem alguém viciado em alguma coisa, qualquer tipo de vício, jogo, tigrinho, Jesus, pornografia, o olhar que não aguenta ver o homem com as pernas, parece até um bloco. Vai jejuar para tu ver. Você não aguenta ver o rabo de saia. Vá para o jejum para você ver se Deus não tira. Aleluia! Sabe, glória a Deus, eu não saio hoje aí. Mas o crente não quer jejuar, irmão. Jejum triste. Jejum assim, ó. Aí vai lá no jejum, por exemplo, a gente fala, a gente preparou o povo antes do dia 1º. Aí vem falando, irmão, dá nas compras, compre isso, e outra. Eu vou ler o texto já. Repare qual foi a obedição dos alimentos que Daniel disse não. Aí ele disse, eu quero só frutas e legumes. E no capítulo 10 você percebe que ele não come nem frutas, nem alguns legumes acessáveis e nem carne. Isso significa que ele comia a carne, não era carne sacrificada. E ele se abstém aqui de qualquer carne. Ele tinha uma atividade muito boa com Apenais. Traga carne tal para mim, eu como a carne tal, eu como. Mas essa eu não como não. E também traga legumes e traga, entendeu? Traga lá as verduras. Não. Ele disse, não quero não. Se você puder só me dar legumes e frutas, eu aceito. Eu não quero. E aí ele vai e conversa, atenção, ele conversa com o cozinheiro. Vou ler, daqui a pouco eu leio. Se não ler agora, semana que vem. Ele conversa com o cozinheiro e faz uma conversa assim sadia. Se ele vai fazer só para ele, mas separe só para mim os legumes e as verduras. As verduras e as frutas, as legumes, obviamente. Me dá 10 dias. Vamos ler? Vamos ler. Deixa eu seguir aqui. Amanhã, semana que vem, eu retorno aqui. Verso 15. Verso 15 não. Versículo 12. Experimenta, pois, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem porção de manjar do rei, conforme vires, se haja com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. Pareceu seu semblante. O crente não pode jejuar triste não, irmão. O resultado é só alegria. O jejum ativa o espírito. Levante a mão para glorificar ele. Quem jejuma, ele já chega ativado, diferente. É algo diferente. Você começa a ter uma visão diferente das coisas. E semana que vem eu vou lhe mostrar. E a Bíblia vai dizer assim, rapaz, se eu lhe der sua fruta, você vai emagrecer, você vai ficar muito bom. Você vai ficar magro.
Aí tem gente que fala que jejum emagrece. Tirou sua dúvida hoje. Vai ficar, não, meu amigo. Não. Me dê a comida que eu te pedi. E no fim dos 10 dias tu vai ver o resultado. Enfim. Aleluia. Você viu o texto aí, irmão? Vou ler de novo. Olha o texto aqui. No fim dos 10 dias, verso 15. Parecendo os seus semblantes melhores, eles estavam mais. O quê? Olha o texto, irmão. Jejum emagrece o quê, irmão? Sabe por que vocês falam que emagrece? Porque o seu nível espiritual está na comida. Meu Deus. Você não aguenta ficar sem aquela comida. Você está desesperado. Você sabe o que está acontecendo com muita gente? Estão presos ao sistema. Não conseguem se aquele alimento. E paz, é só 21 dias, irmão. É só 21 dias. Você não consegue ficar sem um café. Você não consegue ficar sem um feijão. Sem comer uma pizza. É isso mesmo. Vou falar semana que vem. Isso é prisão espiritual. É por isso que tem gente que dobra o joelho, toda hora abre o olho, não consegue ter um domínio no corpo, não consegue atingir níveis espirituais, fica bongando na bomba de ouro, esperando, não tem a sua própria experiência. Glória a Deus. Olha o texto. Olha o texto. Vou ler tudo isso aqui semana que vem de novo. Desta sorte, o cozinheiro lá tinha uma porção de manjar deles, tirou a porção deles e vinho também de beber e deu o que a ele? Ora, aqui não é o jejum de 21 dias, tá? Agora você vai se assustar no que você vai ler. Ora, e esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer com você. Conhecimento, inteligência, toda a sabedoria de Deus vai estar sobre você. Glória a Jesus. Entendimento deu a Daniel de sonhos. Leia devagar o 18. Leia devagar para você ter força de jejuar mais 21 dias a partir de hoje. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse. Para nessa vírgula. Quanto tempo o rei falou para ele ficar lá até voltar? 3 anos. Você está jejuando 21 dias. 21 dias só. Nem 21 é. Só falta o que ali? 11 dias para acabar. 11 dias está faltando. Esse daqui estava recebendo a instrução e ficou 3 anos. Olha o texto. E ao fim dos dias que o rei estabeleceu, qual o tempo que o rei estabeleceu? Você vai ver lá. Não morre não, irmão. Não morre não, irmão. O fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe, que é Atenais, trouxe diante de Nabucodonosor e o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como esse homem chamado Daniel, Ananias, Misaías e Azarias. Por isso permaneceu diante do rei. Glória a Deus. Você sabe o que está acontecendo? É que nós temos 7 minutos. É que nós estamos limitando como a gente quer fazer as coisas para Deus. Olha para cá. Mundo espiritual não se resolve da forma que você quer. Não adianta, você pode ir para qualquer congresso, receber várias orações por 318 pastores, se vocês quiserem. Vocês vão lá, recebem, não vai mudar se você não se posicionar. Aleluia. a Deus. Não vai mudar. Minha mãe ficou 35 anos dentro de macumba. Eu vou falar aqui, vou falar um pedaço aqui e vou falar semana que vem. Não é brincadeira, o mundo espiritual existe. No terreiro de macumba, eu lembro que minha mãe pegava um copo de água,
as pessoas vinham receber consulta, e antes de entrar dentro de casa, essa pessoa ou bebia água ou passava 3 vezes em cima da sua cabeça. Depois a pessoa bebia. Você sabia, se você beber alguma coisa sacrificada, você recebe algo negativo? Você sabia, se você comer alguma coisa que é sacrificada, você pode ser de oração que você for. E é por isso que toda vez que a gente for comer qualquer coisa, o que a gente tem que fazer, irmão? Orar. Porque existe várias comidas que é sacrificada. E é também oferecida para que haja muita produção e produtividade. O diabo sabe que a igreja está crescendo, então ele vai trabalhar em cima daquilo que você não vê, para destruir. E ele pode enfraquecer tu e eu com o que a gente come. Muitas das vezes você não vê, mas alguém lá no seu trabalho lhe dá alguma coisa, você come, você começa a sentir algo diferente. E muitas das vezes você está tão agoniado da mente que você não sabe nem o que está acontecendo. Só lhe deu a comida, você comeu, ficou atribulado. Todo cristão que come a comida sacrificada, eles estão a ponto de enfraquecer. Tem gente aí que come caruru na sexta-feira santa. E tem crente, deixa eu falar pra cá, que também faz a comida em casa. E não é porque o marido não é evangélico, não. Ela ou ele aproveita que ele não é para comer junto. São os fracos. 21 dias de jejum. No capítulo 10. Porém, ele já teve um costume há muito tempo. Chance para comer ou para beliscar, mas não comeu, porque era comida sacrificada. E faz, vou falar, toda pessoa fraca tem a tendência de enfraquecer comendo essa comida. E essas pessoas traz uma consonância de rebelião muito. Quer ver uma coisa? Esse é do 19 não, 39. Êxodo. Abra rápido. Êxodo 39 ou 32. Olha aqui. 32. Vou esperar vocês acharem. 32. Versículo. Vamos ler o versículo 6. Você achar, diga amém? Amém. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto. Olha para cá. Esses irmãos não teve mais paciência de sentir Deus. Esses irmãos ficaram apáticos da palavra. Esses irmãos não queriam mais saber de nada. Logo eles acharam por bem fazer o bezerro. É para que toda idolatria existe uma comemoração. Tem gente que come ainda festejando. Festejando tudo aqui. Eu como mesmo, não estou nem aí, minha boca é minha. E come mesmo aqueles crentes que comem que só Deus vai comendo, não está nem aí. Tem pessoas que comem. Você sabia que a maioria das doenças está naquilo que a gente come? Nós estamos se abstendo de algum açúcar, feijão. Meu Deus, eu comi feijão de bico, feijão pratinho, é ruim, irmão. São comidas, irmão, eu não estou entendendo. Tem crente que não fez o jejum. Não vai morrer não, irmão. Não fez o jejum, não fez nada. Está achando, não, é comer do jeito, irmão. É um jejum de restauração espiritual. Você precisa se posicionar. Você vai ver que nós vamos mostrar na semana passada, semana que vem, que Daniel se expõe a fazer esse procedimento, porque é um trabalho de potestade. É
mal, esse espírito maligno. E tem demônio que são castas de demônio que só sai com jejum e oração. Eles acharam por bem, quando ele está lá, eles fez o bezerro, começou a sacrificar. Olha o que eles fizeram, botaram uma mesa, deu texto. E trouxeram a oferta pacífica ao povo. Assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram, se folgaram. Eles sentaram e comeram, fazendo gozação de Deus. Você não responde a minha oração? Eu não estou nem aí. Você não está me respondendo mesmo? Então eu vou começar a comer aqui para festejar esse Deus aqui que vai me tirar dessa situação. Eu estou lhe falando uma coisa aqui, Deus está me dando uma consonância, aleluia, de uma forma tremenda nesta noite, para a glória do seu santo nome. E eu lembro perfeitamente que domingo de manhã a voz de Deus chegou no meu ouvido, eu sentado aqui, e disse: meu filho, eu te coloquei nesse lugar como profeta. Eu me tremi aqui, eu te coloquei como profeta. E toda vez que Deus fala comigo assim, eu percebo que é uma transferência. Olha, vocês tenham cuidado. Aqui, ó, eu aqui. O servo do Senhor pregando, e a voz vira: meu filho, eu te coloquei nesse lugar como profeta. As instruções de Deus aqui nesse altar, quem recebeu, guarde. Aleluia. Já coloco vocês em pé, olhem para cá. 21 dias de jejum. O segredo não está no que você vai comer, irmã. Preocupado, vou comer o quê? É só banana, isso, aquilo, aquela coisa toda, ou integral, tal, é peixe, eu não estou aguentando mais. Você está totalmente entendida no espiritual que você está fazendo forçada. Para de fazer, volta a comer sua pizza. Volta a pegar teu café. Se você está forçado, sua mente não aguenta, você não tem entendimento acerca disso aqui. Você está fazendo da forma errada. Isso significa jejum de tolo e sacrifício de tolo. Quem está na palavra e na revelação da palavra não está murmurando. Glória a Deus. De glória. Olhe para cá. Faltam 11 dias. O segredo, como eu disse a vocês, não está se você vai botar uma batata, botar uma miame, se você vai comer aquele prato cheio de... Não é isso. Está nos períodos, semana que vem eu vou falar assim, nos períodos da oração. 7, meio-dia, 17 horas, 7 da noite. Como hoje tem culto, nós chegamos aqui 8 horas. 7 da noite, que hora? Até 8 horas. Nós precisamos humildemente entender isso. Se você só fazer jejum por fazer, não seguir a orientação da oração, clame a Deus por você. Você está fazendo um sacrifício de tolo. Pare. Pastor, não estou orando. Pare. Vai parar. Pode parar. Você está longe. Você está fazendo isso que eu fiz. Eu fiz 21 dias, mas você não está seguindo. Cadê as orações? Você está seguindo as orações? Você está orando mesmo no pensamento? Você está dirigindo, mas você está ali clamando? Glória a Deus. Porque o jejum tem que ter oração. Aleluia. Glória a Deus. 21 dias, falta 11. Levante a mão para cima, uma mão. Levante a outra. 10. Com um que você é o seu corpo. Eu aqui me estendo as minhas mãos, mestre. Essa vida, Senhor, que está em casa. Essa alma que está em casa, Senhor, que não está presa como Daniel ficou, que era necessário ele ficar sem comer até terminar o treinamento. E hoje está todo mundo com a mão levantada, ninguém está com a mão presa, Jesus, olha para aí. Todo mundo com a mão levantada, livre para jejuar, seguir as orientações do alimento, que é bom para o teu corpo, comida sadia.
Jesus, tenha misericórdia desse público e dos irmãos que estão assistindo. Essa irmã que está assistindo, pessoas também de outra igreja que acharam por bem seguir a esse jejum aqui do ministério, que estão assistindo. Você precisa levar a sério. Jejum não é dizer que sai falando todo mundo que você está jejuando. Isso não é jejum. Você mostrar alegria. Crente que jejua tem que mostrar o rosto alegre. Não pode mostrar o rosto de tristeza. Por isso, Pai, leve o seu povo em paz. E que haja renovação na mente, porque esse ministério está precisando, Senhor. E tu sabe que a guerra é travada. Ó Deus, o inimigo luta para acabar, para destruir esses membros que estão aqui. E eles precisam jejuar. E cuidado com esse nível de ignorância sua. Você tem da sua forma. Você pode se estragar e botar a culpa em A e B. Meu Deus. Nós te pedimos humildemente, leva o seu povo em paz. Digo amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Quem pode dizer amém? Eu e minha casa. Vai em paz, meus irmãos, debaixo do sangue de Jesus.